Como fazer a equipe parar de depender de você? É ou não é um dodói, né? Como essas pessoas gostam de ser dependentes. E eu acredito que tu é um daqueles que muitas vezes se pega pensando, tá, mas eu não tenho o que fazer, as pessoas são assim mesmo. Porque eu já escutei o outro falando. Porque meu amigo que é empresário também conta isso, que o pessoal depende dele, que a equipe chama ele para tudo. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Não é bem assim. Tem muitas formas, sim, de resolver essa questão. Eu sou Karina Balestrin, se tu está aqui pela primeira vez e ainda não me conhece. Eu sou especialista em gestão de empresas, em gestão do tempo, e eu ajudo empresários a sair do operacional em 90 dias, ter qualidade de vida e mais lucratividade com as suas empresas. Porque se hoje tu não consegue dar um passo aí, sem que a tua equipe te chame na empresa, sem que o pessoal tenha que te consultar, o momento que tu não estiver dentro da tua empresa, ela vai estagnar. E aí o que tu faz? Aí tu fica o tempo todo lá. Porque afinal de contas, todo mundo depende de ti. Então pensa um pouquinho. Vamos contextualizar isso e vamos ver o que tu pode estar fazendo aí. Que se tu mudar a estratégia, tu vai ter outro resultado. E tem algo que eu acho que é muito importante a gente falar aqui, que as pessoas às vezes não se dão conta de que elas estão centralizando, tá? Reflete comigo. Quantas vezes alguém vai lá na tua sala, né, no teu espaço de trabalho, depende de como é a tua realidade, bate na porta ou só para do ladinho e chama para te perguntar alguma coisa. E quantas vezes tu vai lá e fica chateado e fica bravo com a equipe, fica bravo com a pessoa que te interrompeu, porque afinal de contas é um saco. Quando a gente está concentrado fazendo alguma coisa e alguém nos interrompe, a gente perde totalmente a linha de raciocínio. E às vezes é por um motivo muito simples, uma coisa muito boba. E aí tu vai lá, tu fica bravo com a tua equipe, porque as pessoas fazem isso. Mas e quando foi que tu deu autonomia para eles não fazerem isso? Quando foi que tu disse para eles que eles podem fazer diferente? Reflete comigo. O quanto as coisas estão acontecendo porque falta um pouco de estratégia, um pouco de atitude, de método, e não necessariamente é só culpa da pessoa que está te perguntando. Porque na cabeça dela aquele é o caminho. Na cabeça dela, ela precisa te perguntar, ela é dependente. Aí, o que que acontece? Tu sai de férias, teu telefone não para. O pessoal te liga, toda hora te pergunta uma coisa ou outra, ou manda o WhatsApp. Tu poderia ignorar o WhatsApp, ignorar as ligações, mas afinal de contas tu sabe que se tu não responder, a tua empresa corre o risco de travar. E aí tu tá ali, refém, olhando o tempo todo o telefone, respondendo toda vez que te perguntam. Pra quê? Pra que as coisas não parem. Mas não é esse o caminho. Não deve ser esse o caminho. Quando nenhuma decisão é tomada sem a tua presença, e sim, tem decisões que elas são do gestor, que elas são do dono de empresa, e não dá para abrir mão, mas não todas. E quando nenhuma decisão é tomada sem a tua presença, tu vira um refém. Tu deixa de ser um empresário. Tu deixa de ser um dono da tua empresa. Tu vira um refém. E isso não é bom. E isso, na verdade, acaba te consumindo. E a culpa não é necessariamente da equipe. A culpa é de não haver hoje um método claro para que as pessoas façam diferente. Para que tu faça diferente. Porque tu também possivelmente não se deu conta que tu está fazendo dessa forma. Então, esse é um dos primeiros passos. Perceber aonde está o erro. Perceber aonde tu tá deixando de fazer o que precisa ser feito. E a partir daí, tá perdendo tua qualidade de vida e teu tempo. Se tu conseguir hoje, nesse nosso bate-papo rápido aqui, porque é uma conversa rápida, aproveitar esse nosso assunto, aproveitar esse tema para tirar insights e ideias para levar aí para dentro da tua empresa, eu tenho certeza que tu vai conseguir mais tempo livre na tua rotina, no teu dia a dia. Vai conseguir uma equipe que faça muitas coisas sozinha, que faça muitas coisas de forma independente. Tenho certeza que isso vai acontecer. E que tu vai conseguir muitas vezes te afastar da empresa sem que as coisas parem. Esse é o nosso propósito. É que as coisas possam andar sozinhas, de uma forma monitorada. Não é necessariamente abandonar, porque também não pode, mas é do jeito certo. Porque do jeito certo, tu vai ter paz, qualidade de vida e a tua equipe vai fazer as coisas andarem sem que tu esteja lá o tempo todo. E muitas vezes são ajustes super pequenos, não são coisas gigantes que a gente precisa mudar dentro da empresa. E eu já ouvi empresários dizendo, ai, Karina, mas eu não tenho tempo nem para fazer o que eu preciso fazer no dia a dia, como é que eu vou ter tempo de parar e implementar mudanças? Porque as mudanças requerem acompanhamento. Mas não são coisas gigantes, são coisas super simples. A diferença é que quando a gente está na correria do dia a dia, às vezes a gente está, e eu digo porque eu já passei por isso, conhecimento de causa, a gente está que nem o cavalo, sabe quando bota aquele negócio assim no cavalo, para ele não olhar para o lado? A gente está assim quando a gente está na correria.
A gente está olhando uma coisa só, a gente não olha para o lado. E aí a gente não enxerga as coisas simples que estão ao nosso redor e que podem ser melhoradas. E aí, quando tu não resolve esses problemas, tua empresa continua trancada, travada, sem crescimento, tu fica até tarde aí na empresa. Geralmente, o dono de empresa, que ele é centralizador, ele é o gargalo da empresa. Sabe o que é gargalo? O gargalo é onde as coisas param, é onde as coisas trancam. E aí, tu, que deveria estar pensando em fazer a tua empresa crescer, às vezes é o gargalo, porque as coisas trancam em ti. Não porque tu quer trancar as coisas, não porque tu quer prejudicar o processo, com certeza tu não quer isso, mas inconscientemente tu tá fazendo isso. Tu tá fazendo porque tu tá dizendo que tudo tem que passar por ti. E quando tudo tem que passar por ti, vai virar um gargalo, vai parar, tu é um só. Teu dia tem a mesma quantidade de horas que as outras pessoas. E como é que tu tá fazendo uso dessas horas? Outra coisa que é muito comum quando tu começa a centralizar demais, e é um cuidado que a gente precisa ter, porque o estresse, a exaustão, acabam sendo fatores constantes. Todos os dias tu tá exausto. A gente vai ter dias que a gente vai estar mais cansado, tem dias que a gente tem atividades que nos sugam mais, isso faz parte do nosso dia a dia, né? Das nossas atividades. Mas isso não pode ser a regra. Não pode ser todo dia assim. Tem que ser lá de vez em quando. Um dia tu teve realmente mais coisas para fazer, mas não pode ser todo dia. Porque quando tu começa a entrar nessa linha de cansaço, de exaustão extrema, tu tá no risco de desenvolver uma síndrome de burnout, que é o cansaço extremo. E aí, depois que tu desenvolve uma síndrome de burnout, que tu tá exausto, que tu tá cansado, que tu tá sempre com dor de cabeça, tá sempre fatigado, começa a ter outras complicações físicas, aí fica mais difícil. Porque daí, se com saúde, se tu tendo saúde, tá difícil de dar conta das coisas, imagina sem saúde. E é a consequência quando a gente não dá uma organizada na nossa rotina, quando a gente não estabelece regras e limites. Porque assim como a gente dá limites para as pessoas dentro da nossa empresa, às vezes a gente tem que dar limite para nós. Eu também tenho que ter um limite aqui dentro da empresa. Eu tenho que dizer que não, que peraí, que meu horário de sair daqui a 5 horas, faça chuva, faça sol. Um dia, numa situação eventual, pode ser que eu fique além das 5, mas o meu horário é 5 horas, eu sair daqui. Eu vou para casa, eu vou para academia, sei lá, vou sair com amigos, vou fazer alguma coisa pessoal. Mas eu tenho que cuidar com a minha rotina também. Não é só meu funcionário que tem que ter hora para entrar e hora para sair. Mas de repente alguns de vocês vão me dizer, né? Ah, mas eu sou o único que sei fazer direito. A gente é assim mesmo e a gente é o único a fazer direito nos nossos negócios, porque a gente que tem a visão do todo daquilo ali. A gente que normalmente está tão envolvido com aquela nossa rotina e conhece o nosso trabalho, a nossa atividade, a nossa empresa desde o início dela. Então é claro que a gente sabe fazer bem feito. Só que eu saber fazer bem feito não quer dizer que só eu possa fazer bem feito. Eu posso saber orientar outras pessoas. Eu posso saber passar para mais pessoas minhas atividades. Então não adianta tu dizer para mim, eu sou o único que sei fazer direito. Então, tá na hora da gente ter mais pessoas que saibam fazer direito, e não só você. Outras pessoas às vezes dizem, mas a minha equipe não tem capacidade de decidir sozinha. A minha equipe não consegue decidir sozinha, Karina. Não adianta, eu já deixei as coisas lá para eles fazerem e eles não fazem. Tá faltando, de repente, uma estrutura um pouco diferente aí. Eu vou dar algumas dicas logo na sequência, fica me acompanhando aqui. E aí tem outros que dizem assim, porque se eu não conferir o tempo todo, as pessoas fazem errado. E tu já passou para elas um método que tu quer que seja o certo. Tu já dividiu isso com a tua equipe? Como tu quer que seja o certo? Porque é muito fácil, né? Daqui a pouco tu dizer para as pessoas que tu não quer que determinado jeito tá errado. É fácil a gente dizer, eu sempre digo assim, é muito fácil criticar, agora vem com a solução. É fácil a gente dizer que não tá certo, então dizer o que não tá certo, então diz qual é o certo. Se tu sabes o que não tá certo, tu tem que saber o que tá certo também. E muitas vezes essa comunicação, ela não tá clara. Tá no ar. E o que tá no ar, passa. O que tá no ar, vale qualquer entendimento. Eu gosto muito de uma frase e eu aprendi uns anos atrás com um sobrinho meu. Eu tenho um sobrinho que ele é um ano mais velho que o meu filho mais novo. E aí, quando eles eram pequenos, 2, 4, 5 anos, meu sobrinho vinha muito seguido aqui pra casa. Ele mora numa cidade que fica 15 quilômetros aqui da minha, bem pertinho. E eu buscava ele muitas vezes sexta-feira, final do dia, e ele ficava aqui em casa até domingo, final do dia. E aí, quando eu buscava ele, a minha irmã sempre dizia, né? João, quando tu estiver lá na Dinda, tu sabe, tu tem que obedecer a Dinda, aquelas recomendações de mãe. E uma das vezes, ele tinha 4 anos nessa época, ela disse assim pra ele, João, tu sabe, né? Precisa fazer o que a Dinda disser. E ele olhou pra ela, na ingenuidade de uma criança, e disse assim, mas o que ela não disser.
Então, o quanto que a gente, às vezes, não se dá conta disso. Ele não estava errado. Minha irmã chamou a atenção dele, ele não está errado. Ele está falando a verdade, que para ele vale. E inconscientemente é isso mesmo que a gente faz. O que te disserem, tu sabe. Mas o que não te disserem, tá valendo. As pessoas vão fazer as coisas de acordo com o entendimento e com a experiência que elas têm. E às vezes elas têm uma experiência boa, mas ainda assim aquela experiência não é a realidade do teu negócio, não é a realidade da tua empresa. Então tu precisa trazer as pessoas, as atividades para a realidade da tua empresa. E isso tu só vai conseguir fazer orientando. Não existem outras formas de fazer isso senão conversando e ensinando. Porque quando tu não ensina a tua equipe, eles vão fazer do jeito que eles sabem, do jeito que eles acham que é o certo, e é aí que mora o problema. Eu sei que muitas vezes, e eu também já passei por isso, não falo só sabendo por ouvir as pessoas dizerem, eu falo porque eu também já pensei isso. Muitos empresários, eles dizem, porque dá muito trabalho ensinar, eu vou fazer porque isso aqui é uma coisa rapidinha. Aí daqui a pouco mais uma outra coisa também. Daí tu faz várias coisinhas pequenininhas e bobas que tu não quer ensinar alguém porque elas são rapidinhas, porque elas são simples, só que aquilo daqui a pouco te tomou 1 hora, 2 horas, 3 horas do teu dia, na semana. Olha quanto isso soma no mês, quanto soma. E outra pessoa poderia estar fazendo, porque é uma atividade simples. Então, quanto que a gente precisa se dar conta de que sim, é mais fácil fazer do que explicar naquele primeiro momento. Porque a longo prazo é muito melhor tu orientar as pessoas e deixar que elas façam. Porque daí tu ganha tempo. Tu vai dedicar um tempo ensinando no momento primeiro, mas na sequência tu ganha tempo com isso. E quando tu não faz isso, quando tu não orienta a tua equipe, a tendência é só piorar. Porque as pessoas vão continuar fazendo do jeito que elas acham que é o certo. Tu vai continuar refazendo o serviço delas, ou apagando incêndios e correndo atrás de resolver as situações que se formaram em função daquilo. E cada vez mais tu tá envolvido naquela roda do rato, na roda do hamster. E aí tu não sai mais dela. Porque tu não consegue tirar alguma coisa da tua rotina para te inserir um momento estratégico, um momento de olhar e continua ali. Que nem o exemplo do cavalo. Olhando só para aquilo que tu tem que fazer naquele momento, e tu chega na empresa sim, e tu sai da empresa sim, e tu não olhou ao redor. E tu não conseguiu resolver as questões que realmente vão te trazer para o crescimento aí do teu dia a dia. Tem uma pessoa que participou do nosso evento anterior, dono de empresa livre. E aí ela contou que ela ficava presa no caixa da empresa porque ela entendia que as pessoas erravam muito na hora de dar troco. E dela preferia ficar no caixa a correr o risco de dar troco errado. Por quê? Porque ela não tinha se dado conta que ela tinha que ensinar um método de fazer aquilo para as pessoas. Porque não é óbvio. Porque só louco rasga dinheiro, né? Ok, só louco rasga dinheiro. Mas a forma como tu trata aquela atividade que tu tá fazendo, e principalmente quando envolve dinheiro, ela precisa de uma orientação. Ela não é óbvia para as pessoas. E as pessoas não têm o mesmo tipo de capacidade intelectual. Tanto quando a gente fala de cálculos matemáticos, de interpretação de português, tudo isso, a gente tem habilidades diferentes. Alguns têm mais facilidade em algumas coisas, outros em outras. Então, quando elas chegam na hora delas aprenderem uma atividade dentro da tua empresa, elas têm habilidades diferentes. Então, na prática, não adianta tu achar que a pessoa vai saber, tu achar que a pessoa entendeu. Tu precisa te certificar daquilo, acompanhar, orientar, direcionar. Não tem outro caminho que não esse. E sim, às vezes ele dá trabalho, porque às vezes as pessoas têm muita dificuldade de entender algumas tarefas. Mas se tu não fizer isso, tu vai continuar aí, chegando na empresa às 7, saindo da empresa às 8, às 9 da noite, sem vida, sem qualidade de vida, sem fazer atividades que tu te propôs fazer quando tu decidiu que seguiria essa tua rotina de empresário. E se tu não ensinar a tua equipe a aprender a buscar as informações, a aprender a dar retorno para os clientes ou aprender a resolver situações simples, tu vai estar sempre refém da tua equipe. E a tua empresa vai estar refém de ti. Porque daí tu é o gargalo. E aí a empresa não cresce porque tudo depende de ti e tu hoje não tem tempo livre para fazer a tua empresa crescer. Teve um outro empresário que a gente teve contato com ele há pouco tempo atrás também. E tudo passava por ele, tudo. Ele tinha que aprovar até aquelas compras mínimas daqueles materiais de consumo padrão da rotina, da realidade da empresa dele. E aí a gente parou e fez uma análise e juntos a gente decidiu que ele ia determinar um teto de custo que as pessoas poderiam comprar, gastar para aquela determinada compra do mês. E aí, passando daquele valor, naquele caso era R$500, então a pessoa tinha autonomia para comprar até R$500 em produtos de materiais de expediente, que era o normal da realidade deles.
Se passasse de R$500, se tivesse muitas coisas diferentes, daí teria que passar pelo dono. Pensa no tempo que ele ganhou com essa atividade simples, com essa determinação simples. Porque antes as coisas trancavam nele. Porque daí a pessoa estava com o material terminando, precisava comprar, precisava às vezes fechar o pedido lá com o fornecedor que orçou, e às vezes eles dão prazos curtos para a gente fechar pedidos. Mas aquilo estava lá na mesa do dono da empresa, esperando ele olhar e dizer, ok, pode comprar. Sendo que era uma coisa repetitiva e simples. Então, isso tudo, no final, ajudou que ele tivesse menos interrupções no dia dele, na rotina dele, para as pessoas estarem pedindo coisas, às vezes cobrando e relembrando algo que ele não fez. E também ajudou que aquele processo não trancasse mais. Porque não foi uma nem duas vezes que os produtos chegaram quando já estava esgotado, porque demorou muito para aprovar o pedido, demorou muito para pedir até que isso chega na empresa. Então, tem várias situações muito simples que a gente pode pedir, que a gente pode mudar e implantar na nossa rotina para essas coisas não acontecerem. Mas calma aí que eu vou te dar agora algumas dicas e alguns passos. Então, a gente falou bastante de situações que atrapalham, mas eu vou te dar umas dicas e passos rápidos aqui que vão te ajudar a resolver esse problema no teu dia a dia. Uma coisa que sempre funciona é criar processos claros. Cuidado com as coisas só na tua cabeça, dono de empresa. Cuidado com a mania de só eu sei fazer. Começa a criar passo a passo. Se só tu sabe fazer, show. Vai lá e cria um passo a passo de qual é a forma correta, qual é a forma que aquela determinada atividade seja feita. Escreve isso, como se fosse um checklist, um roteirinho pequeno. Escreve e vai lá e entrega para as pessoas responsáveis fazerem. E acompanha por um tempo. Monitora. Olha se a pessoa está conseguindo fazer, se ela está com alguma dificuldade, se está funcionando. Porque não é só atirar a atividade para a pessoa. É olhar para ver se está dando certo, se a pessoa está conseguindo fazer o que tu pensou que deveria ser. E aquela pessoa, sabendo que ela recebeu uma orientação e que tu está ali para ver se a orientação está correta, ela também está mais aberta ao aprendizado. E isso é muito comum, as pessoas querem ser orientadas. Crie autonomia na tua equipe. Crie algumas situações e vai deixando as pessoas resolverem elas. Vai dizendo para a tua equipe, vai dizendo para as pessoas que têm capacidade de resolver problemas, olha, esse tipo de coisa normalmente é assim. Tu pode resolver, tu não precisa me chamar. Olha, próxima vez que acontecer, tu pode conduzir dessa mesma forma como a gente conduziu agora. Tu não precisa me chamar. Tu precisa ir dizendo para as pessoas que elas podem resolver. Que tu deu para elas esta habilidade, esta possibilidade. Porque se tu tá muito tempo centralizando as coisas, as pessoas não vão do nada sair tomando decisões sozinhas. Elas vão esperar que tu diga que elas podem tomar decisões. E aí tu vai ver que daqui a pouco tem gente aí na tua equipe que tem uma baita de uma capacidade. Só não tá fazendo porque não sentiu que podia. Outro passo. Implementar check-ins estratégicos. Para te poder acompanhar as atividades aí da tua equipe, para te poder acompanhar se as pessoas estão fazendo como tu queria, sem que tu tenha que estar o tempo todo ali do lado, porque eu sei que isso demanda tempo e energia, tu pode criar alguns check-ins simples. Para ti mesmo. O que tu tem que olhar no teu dia, se foi realizado, quais são as atividades mais impactantes, né, mais importantes, que tu precisa olhar com maior frequência, se as pessoas fizeram corretamente. Cria um check-in para ti. Tira 20 minutos, meia hora do teu dia, determina o melhor momento para fazer isso, se é de manhã, se é no final da manhã, se é de tarde, final do dia, qual é o melhor momento, e vai lá com o teu check-in. Olhar a situação X, olhar a situação Y, e tu já vai resolvendo, já vai conduzindo. Porque quando nós tiramos as coisas de dentro da nossa cabeça e colocamos num papel, numa agenda, num sistema, num aplicativo, tem vários aplicativos que eu dou sugestões, tem nos meus conteúdos de uso que eu acho que facilitam muito a rotina do dia. Quando tu tira isso da tua cabeça e tu começa a agir, a fazer, a enxergar, a visualizar aquilo ali, fica muito mais simples e muito mais fácil. Então esse é meu terceiro passo que eu sugiro para ti. Porque daí tu vai ter menos interrupções no teu dia. Tu vai começar a ter mais qualidade no teu tempo para te tomar as decisões certas. Vai poder tirar aquela viseira do cavalo para te poder olhar para os lados, para te poder olhar para o que realmente vai trazer resultado e crescimento aí para tua empresa. E eu quero te passar, eu gosto sempre de dar algumas dicas que funcionem. Eu quero te passar agora um passo para te colocar em prática a partir de hoje, para te aplicar já na sequência, que com certeza vai te ajudar a começar a pensar em tudo isso que eu tô falando aqui, para tirar essas coisas todas da teoria e colocar no papel. A minha proposta é que tu crie um checklist operacional para uma atividade, vamos pensar em uma. Eu gosto sempre dessa prática, a gente coloca em prática uma atividade. Quando aquela uma atividade está funcionando, tu começa a replicar para outras, porque tu precisa aprender como fazer isso. Por mais que eu tô te dizendo que é super simples, tu não tem esse método, tu ainda não sabe como faz, então tu vai aprender a fazer aquilo ali, vai testar, vai validar, e aí tu vai replicar para as outras atividades.
E aí sim as coisas vão fluir muito bem. Então vai lá, cria um checklist para uma atividade recorrente. Pega uma tarefa que a tua equipe aí sempre depende de ti para executar e cria um checklist claro para essa tarefa. Alguma coisa que tu vê que, poxa vida, toda a vida estão me perguntando isso. Coloca ali o passo a passo desta atividade, dessa operação que acontece ali dentro do teu negócio, porque esse checklist ele vai reduzir a tua necessidade de supervisão, porque as pessoas vão olhar ali e vão saber os passos que elas precisam tomar. Por exemplo, tá? Vamos dizer que a tua pergunta, a tua equipe está sempre te perguntando sobre dar uma determinada resposta no WhatsApp para um cliente ou para um fornecedor, alguma coisa assim. Cria um checklist que tu pode, inclusive, pontuar como deve iniciar a conversa. Como inicia a conversa? Nesse exemplo que eu estou falando aqui do WhatsApp. Como inicia a conversa? Quais são as perguntas mais comuns que as pessoas fazem e que precisam de respostas de acordo com a realidade de vocês? Crie quais são as respostas. Quais são as perguntas, quais são as respostas. Combine também, deixe escrito para que fique claro como encerrar esta conversa. Aqui é só um exemplo de uma conversa rápida no WhatsApp. Vamos dizer que o pessoal dependa de ti nessas situações. Mas isso se aplica a qualquer outra situação aí da tua empresa, qualquer outra situação do teu dia a dia. Então, faça isso. Coloque em prática esse tirar as coisas da tua responsabilidade e colocar para a equipe. Mas de uma forma direcionada, para que eles realmente saibam como conduzir, como resolver as situações, para que tu fique tranquilo e veja que tu pode confiar na tua equipe, porque eles estão orientados. E para o cliente não corra o risco de, no final de tudo, estar lá passando perrengue sobrando para ele. E eu sei que muitas vezes tu centraliza as coisas porque o teu medo é que chegue alguma coisa errada para o cliente. O medo é sempre o de perder o cliente. Só que o jeito de tu não perder o teu cliente é tu ter as coisas estruturadas aí dentro da empresa. Porque se tu tá com medo de perder cliente e por isso tu tá centralizando as coisas em ti, tu também às vezes vai demorar para responder o cliente. E isso também vai gerar uma insatisfação. Então não adiantou de nada centralizar. Porque o teu cliente está lá travado, sem receber o retorno que ele está esperando. E quando tu começa a deixar a tua equipe tomar decisões sem depender de ti, quando tu começa a ensinar a tua equipe a tomar decisões sem depender de ti, eles também vão se sentir parte do negócio. Eles vão se sentir importantes. E isso faz diferença na motivação da equipe, no desempenho da equipe. E tu vai ver que, no final, todo mundo sai ganhando. Não é só o empresário que vai ter mais tempo. É a equipe, que também consegue ganhar mais qualidade no seu trabalho, mais motivação, mais interesse. E se você quer sair do operacional, quer ter mais qualidade de vida, quer ter mais lucratividade aí na tua empresa, se inscreva no nosso evento que vai acontecer nos próximos dias. É um evento 100% online e gratuito, o evento Dono de Empresa Livre. O link está aqui, para inscrição está aqui na nossa página. Clica lá, se inscreve e aproveita essa oportunidade. Combinado? Te vejo nos próximos dias. Até mais. Uma ótima semana.